Eu nunca mais quero ver essa mulher na minha frente. Calma. Vocês dois estão muito tensos. Nunca mais, doutor. Nunca mais quero ver Maria do Carmo na minha frente. Novela Rainha da Sucata, capítulo 61, dia 26 de janeiro de 2026. Antes de a gente começar, quero pedir a você para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Curta este vídeo para eu saber que está gostando e deixe o seu comentário. Comente aqui qual personagem você mais gosta e de onde você assiste a novela. Vamos lá? Na editora, Laurinha está visivelmente irritada. Ela desabafa em voz alta, dizendo que confiou em uma menina irresponsável, abriu sua casa e perdeu seu tempo, e que pensava que a outra fosse mais honesta. Ela continua falando sozinha, demonstrando indignação, e afirma que não é a primeira vez que tentam difamá-la, mas que desta vez ela reagirá à altura. Na cadeia, Edu pronuncia com raiva perguntando a Maria do Carmo se ela está satisfeita, pois não conseguiu atingi-lo de um jeito e procurou outro. Ele conclui que Maria do Carmo já deve estar sabendo dos efeitos da bomba que explodiu em sua casa. Maria do Carmo encara Edu. Ademar pergunta com preocupação se ela não se opôs à visita de Edu. Ela responde com tranquilidade, dizendo que não teria por que se opor, pois eles têm muito o que conversar. Ademar se prepara para sair e avisa que vai deixar os dois sozinhos, pedindo que Maria do Carmo evite qualquer tipo de agressão. Maria do Carmo o interrompe, dizendo que ele não precisa preveni-la, pois todas as agressões já foram feitas, inclusive o tiro que a rasgou por dentro. Neste momento, Edu retruca que o tiro também o rasgou por dentro, e que ela deveria ficar sabendo disso. Ademar conclui que ficará do lado de fora da porta e voltará para buscá-la quando a visita terminar e se retira. Há uma pausa tensa. Edu finalmente fala, dizendo que veio conversar com ela porque acha uma indignidade o que ela declarou no jornal. Maria do Carmo responde com ironia, dizendo que a sociedade paulistana deve estar empolvorosa, mas que ela não foi nem original, pois ele já tinha feito isso antes dela. Edu tenta se justificar, dizendo que a história da Laurinha com ele é uma grande maldade e que seu pai ficou arrasado com o que leu. Maria do Carmo mantém sua posição, dizendo que sente muito pelo pai dele, mas que o que disse é a verdade. Edu insiste que não é verdade coisa nenhuma e que não vai ficar discutindo isso ali com ela. Ele afirma que se ela não quer aceitar que Laurinha Figueroa é loucamente apaixonada por ele, o problema é dela, mas que o que ela disse no jornal, ele mantém, porque é a verdade. Edu questiona se ela está satisfeita e acusa que, como ela não conseguiu entrar para a sociedade e nem conquistá-lo, agora quer destruí-los. Ele afirma que tudo não passa de uma vingança de uma adolescente humilhada e que ela está atirando o balde de lixo da formatura na cara deles. Maria do Carmo reflete por um momento e responde que não tinha pensado nisso ainda, mas que ele está certo e que até pode ser isso. Edu a acusa de continuar se fazendo de inocente, dando um tiro nele e agindo como se fosse inocente. Maria do Carmo se defendem veementemente, dizendo que não deu um tiro nele, mas que estava com o revólver na mão porque não queria que ele saísse do quarto. Ela lembra que ele sabe muito bem as coisas que lhe disse, que a deixou desesperada e fora de si. Ela afirma que ele tirou o tiro de caso pensado, mas Maria do Carmo nega, dizendo que foi um acidente e que não sabe como aconteceu. Ela diz que quando viu Laurinha entrando no quarto deles, invadindo a intimidade deles daquele jeito, no meio de toda a humilhação das coisas que ele tinha feito, ela para abruptamente e questiona por que está falando disso ali com ele, pois não é com ele que tem que falar, e que essas coisas ela dirá ao juiz que talvez possa entendê-la. Ela conclui que ele não, pois já deve estar de cabeça feita pela família. Edu responde com sarcasmo, dizendo que é engraçado pois ela é a grande vítima. A moça pobre que ganhou muito dinheiro trabalhando de sol a sol e agora está sendo usada por uma família quatrocentona e falida. Ele ironiza que é uma bela história e que nenhum juiz poderá ficar contra ela. Maria do Carmo o confronta diretamente, pedindo que ele seja sincero e olhe para ela, perguntando se ele acha certo o que fez com ela. Edu responde friamente que se ela achou que um dia ele ia se apaixonar por ela, ela pensou assim porque quis, e que ele nunca lhe deu nenhuma esperança. Maria do Carmo insiste que não está falando só disso. Edu continua, dizendo que ela não é boba, que vivia se vangloriando de ser esperta, uma grande empresária e uma mulher que não dá ponto sem nó. Ele pergunta que culpa ele tem se o mau caráter do Renato vivia aprontando na do Carmo Veículos, ou se o pai dela fez um negócio escuso com o sócio e ela perdeu um terreno na Avenida Paulista.
Ele afirma que não a acha tão esperta assim e que não pode deixar seus carros nas mãos dela, preferindo deixá-los nas lojas do Gouveia, pois negócio é negócio, como ela mesma sempre disse. Ele a tranquiliza dizendo que vai pagá-la tostão por tostão e que seu carro será um sucesso com ou sem ela. Ele afirma que não fará nada parecido com o que ela está fazendo, nem com o que o pai dela aprontou para cima dela. Maria do Carmo pergunta se ele vai pagá-la. Edu confirma que sim, tostão por tostão, e que seu carro será um sucesso. Maria do Carmo responde com ironia, dizendo que é uma maravilha, mas que os milhões que ela torrou para satisfazer os sonhos dele, esses ela não verá nunca mais. Edu retruca que ela terá uma surpresa. Ela questiona se será maior do que aquela, e se ele conseguirá ser tão criativo. Maria do Carmo faz uma última tentativa, dizendo que se ele pelo menos admitisse o canalha que foi, ou que ela é tão dona daquele carro quanto ele. Edu nega categoricamente, dizendo que ela não é e nunca foi. Ele questiona por que eles estão falando disso, pois não tem o menor sentido, e pergunta o que ela veio fazer ali, se queria vê-lo ou pedir para ele desmentir as coisas que falou no jornal. Ele afirma que não vai desmentir e que agora chega. Maria do Carmo segura, dizendo que desde que disparou aquele tiro, algo se abriu e se rasgou dentro dela, e que ela acordou de repente. Ela questiona por que fez tudo o que fez e por que aguentou tanta humilhação da parte dele. Ela se pergunta se era porque esperava que um dia ele ficasse aos pés dela para que ela pudesse se vingar de verdade do balde de lixo que levou no baile. Ela reflete se sentia presa e amarrada na adolescência, se não cresceu direito, se sentia discriminada e rejeitada. Ela se lembra que fez tanta coisa e construiu tanto depois daquele balde de lixo, e que nunca teve vergonha de vir de baixo ou de ter enriquecido vendendo sucata. Ela admite que é vaidosa, que queria aparecer, ter seu trabalho reconhecido e ser bem recebida nos lugares. Ela conclui que se era isso que queria, não precisava ter se casado com ele, pois poderia ter casado com qualquer outro se quisesse um nome, e pergunta se ele pensa que os Albuquerque e Figueroa são os únicos mortos de fome da sociedade paulista. Edu a repreende, pedindo que ela olhe bem como está falando. Maria do Carmo questiona se está mentindo. Edu responde que já sabe onde ela quer chegar, naquela lamentação toda de que tudo foi feito por amor. Maria do Carmo reflete em voz alta, perguntando se foi amor, pois ela já não sabe. Ela diz que achava que sim, mas agora não tem certeza. Ela lembra que sua mãe sempre lhe disse que o que sentia por ele não era amor, pois amor é uma coisa boa, agradável e aconchegante, e o que sentia por ele era forte, mas desesperado. Ela se pergunta se era paixão, capricho, obsessão ou doença, e conclui que não sabe, mas que agora sabe de uma coisa, que não quer mais sentir isso, que acabou. Maria do Carmo entra brava e Edu fica sozinho pensando. Ademar chega e Edu conta que tiveram uma conversa muito doida e nunca mais quer vê-la na frente dele. Lá dentro, Maria do Carmo fala sozinha que acabou, e está tirando ele da vida dela. Na editora, o patrão explica para Laurinha que Paulinha grava todas as entrevistas. E Paulinha diz que tem a gravação das duas, dela e da Maria do Carmo. Laurinha fica furiosa e fala que Paulinha não gosta dela, e que está usando esse pretexto para denegrir a imagem dela. Ele não entende, e fala que há pouco tempo ela a adorava, e até ligou para ele para pedir para Edson mandar Paulinha no lançamento do carro de Edu. Paulinha fica furiosa e a questiona se ela fez isso mesmo. Na casa de Dona Armênia, Ingrid briga com ela e tenta convencê-la de que os filhos dela não podem ficar debaixo das asas dela para sempre. Armênia tenta argumentar que na terra dela era assim, mas Ingrid fala que conheceu muitos rapazes da terra dela, e ela está enganada, eles não são assim. Dona Armênia briga com Ingrid e acaba passando mal, e os 3 filhos a acodem. Na editora, Laurinha fala mal dela e diz que ligou mesmo para pedir por ela, porque pensou que ela faria uma boa matéria, mas que é medíocre, e a matéria ficou horrível. Paulinha fala que se ela acha tão ruim, não deveria ter ido ali. O patrão de Paulinha diz que disse exatamente isso a Laurinha, que bastava ela mandar uma carta, e finaliza dizendo que ele vai assumir a responsabilidade da matéria de Maria do Carmo, junto com Paulinha. Dr. Ramos diz para Laurinha que é melhor eles irem. Eles saem, mas antes Paula joga na cara dela que ela não é dona de tudo. Laurinha fala que vai acabar com esse jornal e sai. Paulinha chama Laurinha de perua nojenta. Depois ri. O patrão pergunta por que ela está rindo. E Paulinha conta que quer ver a cara dela quando descobrir que ela está saindo com o filho dela. Na casa de Lena, ela está feliz por tudo que ganhou no sorteio. E a Laide fala que está triste por causa de Rafael e diz que tem saudade dele. Lena tenta distraí-la e fala sobre os mantimentos que ganhou.
Na casa de Caio, Jonas fala que ele, Caio, vai ter que ficar doente e Mariana não vai viajar. E eles combinam que precisam de um médico de extrema confiança para dar o diagnóstico, senão Renato vai desconfiar. Caio fala que não pode ficar doente para sempre. E Jonas diz que é só até eles descobrirem mais sobre a tal herança. E manda eles dois fazerem Renato parar de desconfiar deles. Na casa de Armênia, ela está visivelmente perturbada e se lamenta com seu sotaque característico, dizendo que só queria que suas filhas, os filhos homens, colocassem aquele cobra venenoso Ingrid para fora. Um dos filhos tenta acalmá-la, dizendo que Ingrid é legal, mas que pensa um pouco diferente dela. Dona Armênia não aceita, dizendo que aquele cobra venenoso é perigoso e muito ruim, e que se seu Giacomo estivesse vivo, não deixaria aquele moço falar tanto desaforo para a mamãe. Ela se vitimiza, dizendo que é uma mulher sozinha, uma pobre viúva que não pode fazer nada e não sabe como se defender, e que o moço rico se aproveita. Um dos filhos a consola, dizendo que eles a defendem e que estão no lugar do pai. Dona Armênia responde emocionada que gosta de ouvir isso de suas filhinhas. Ela pede que Gerson fique com ela e que Gerardinho e Gino desçam e ponham um cobra venenoso para fora e que, se precisar, deem uma vassourada nele. Um dos filhos tenta argumentar, dizendo que não vai precisar e que ela deve conversar de novo com Ingrid. Mas Dona Armênia é firme, dizendo que quer o cobra venenoso fora de casa, agora. Um dos filhos concorda, dizendo que farão o que a mãe pediu. Dona Armênia abraça um dos filhos, dizendo que Gerson é a filhinha mais grandinha e mansinha, e que ela gosta de filhinhas assim. Os filhos descem e encontram Ingrid. Ela os confronta, perguntando se eles acreditaram na palhaçada da mãe e se ela fingiu desmaio. Gera pede que Ingrid pare de brigar. Ingrid insiste que a mãe fingiu mesmo, e que se ela é esperta e meia. Gino avisa que a mãe mandou que eles a colocassem para fora. Ingrid desafia, perguntando se eles vão obedecer à mamãezinha mais uma vez. Um deles tenta explicar que ela é a mãe deles. Ingrid responde que eles são as filhinhas dela e que nunca viu coisa igual. Gino argumenta que ela pensa que é fácil. Ingrid responde que sim, e manda que eles subam e digam que não a mandaram embora e que querem ir para o Rio de Janeiro. Gino recusa, dizendo que não dá. Ingrid os provoca, dizendo que vai comprar chupetas, babadores e toquinhas, pois 3 maciches, como eles ficam como 3 bebezinhos quando a mamãezinha resolve ter um chilique e que isso é um horror. Gino tenta se defender, dizendo que eles sofrem. Ingrid continua, dizendo que eles são 3 bebezinhos. Gera finalmente reage, dizendo que Ingrid está certa e que eles devem parar de bancar o bobão e subir para enfrentar Dona Armênia. Outro pergunta o que ele fará. Gera explica que eles subirão e dirão que querem ir para o rio e que farão o que quiserem. Ingrid aprova, dizendo que não sairá dali enquanto eles não fizerem isso. No apartamento de Paulinha, Rafael e Paulinha jantam. Eles conversam animadamente. Paulinha comenta que aquele foi um dia para comemorar a reportagem, e que ela fez um grande sucesso com Laurinha, conseguindo deixá-la furiosa. Ela confessa que pensou que Laurinha fosse pular em seu pescoço e enforcá-la. Rafael responde que Laurinha não é de violência, mas que é mais sutil. Paulinha concorda, dizendo que só naquele dia descobriu que Laurinha o usou descaradamente para tentar estragar a festa de inauguração do carro de Edu, e que por isso ele estava lá. Paulinha confirma, dizendo que Laurinha pensou que, colocando-a na cobertura da matéria, Maria do Carmo faria um escândalo, mas que ela não fez com ela. Rafael reflete que, graças a Laurinha Figueroa, naquela noite eles se aproximaram mais, mas pergunta se Paulinha ainda não esqueceu Edu. Paulinha responde que acha que sim, e pergunta se ele esqueceu a Laide. Rafael admite que está tentando, que está difícil, mas que acha que vai conseguir. Paulinha elogia Rafael, dizendo que acha incrível que naquela família, um mundo de cobras, haja uma pessoa honesta, sensível e generosa como ele. Ele muda de assunto, dizendo que ele deixou cair o pão dentro do queijo. Paulinha explica que ele deixou cair o pão no queijo, e pergunta se ele sabe qual é o castigo que os suíços inventaram, que é dar um beijo na pessoa que está ao lado. Rafael brinca que, como não há ninguém à sua esquerda ou direita, ela dará um beijo na pessoa que está à sua frente. Eles se beijam. Na casa dos Figueroa, Edu chega em casa e encontra seu pai, Betinho e Laurinha. Betinho pergunta se ele não disse que não falaria com Maria do Carmo. Edu responde que precisava, que era uma questão de honra. Laurinha intervém com dramaticidade, dizendo que a mulher dele não entende de honra nem de moral, que é uma assassina e uma pessoa perniciosa, e que ele não deveria ter ouvido desaforos dela. Edu explica que a conversa foi muito difícil, mas que ela também ouviu muita coisa dele.
Laurinha o repreende, dizendo que ele não devia ter ido falar com ela, que se humilhou. Betinho defende Maria do Carmo, dizendo que ele devia ter ido, sim, e que Maria do Carmo tem seus motivos para tanta raiva. Laurinha se exalta, perguntando a Betinho se ele está defendendo novamente aquela sucateira. Ela diz que se ele não fosse seu marido, ela acharia que ele estava fazendo aquilo para agredi-la, e que Edu indo falar com Maria do Carmo e ele a defendendo a deixam profundamente chocada, e que isso lhe causa uma terrível dor de cabeça. Ela se retira. Edu questiona o pai porque ele insiste em defender Maria do Carmo. Betinho responde que já disse 1000 vezes que não está defendendo ninguém, mas que também não atira tantas pedras na coitada. Edu pergunta se ele está fazendo isso por mágoa. Betinho questiona o motivo da pergunta. Edu hesita, dizendo que talvez seja porque o pai tenha ficado chocado e magoado com tudo que Maria do Carmo disse sobre Laurinha, com relação àquele absurdo que ela falou sobre um relacionamento entre Laurinha e ele. Betinho surpreende o filho, perguntando se ele acha isso tão absurdo assim. Edu fica chocado, pedindo que o pai não pense que ele seria capaz de uma coisa dessas. E Betinho pergunta se é impossível. Edu tenta se defender, dizendo que nunca teve nada com Laurinha. Betinho responde que sabe que ele não, mas que talvez Laurinha seja apaixonada por ele. Edu fica perplexo, dizendo que Laurinha adora o pai e que ele teria percebido qualquer coisa naqueles anos todos, pois ela nunca se insinuou. Betinho questiona se nunca. Edu insiste que nunca percebeu nada, que sempre foi um relacionamento normal, e que ela sempre o tratou com carinho, mas um carinho normal. Betinho conclui que ele nunca conseguiu saber quando uma mulher está apaixonada por ele, e que ele nunca entendeu as mulheres. E sai. Edu fala que conhece muito bem os sentimentos femininos. Betinho discorda e fala que ele nunca entendeu as mulheres e agora não seria uma exceção, e sai. E Edu fica sozinho e pensando. Lá em cima, Betinho entra no quarto onde Laurinha está em frente ao espelho. Ele a confronta diretamente, perguntando desde quando ela é apaixonada por Edu. Laurinha se vira surpresa e o chama de Betinho. Betinho insiste, perguntando desde quando, se desde que se casaram ou pouco depois, e desde quando ela deixou de procurá-lo, exigindo uma resposta. Laurinha tenta se esquivar, dizendo que é um assunto desagradável, e que pensou que ele já tivesse se acostumado com aquelas fofocas horrorosas, e que Maria do Carmo é apenas mais uma pessoa invejosa da felicidade deles, tentando jogar lama no casamento. Betinho não se convence, dizendo que sempre desconfiou, e que antigamente ele fazia ouvidos moucos e fechava os olhos, pois eram pessoas de fora que comentavam, mas que Maria do Carmo privou da intimidade deles, e se falou isso, é porque percebeu alguma coisa. Laurinha tenta outra estratégia, dizendo que Maria do Carmo está tentando jogá-los um contra o outro, e que quer a guerra entre ela, ele e Edu, e que não ficará satisfeita enquanto não os destruir. Betinho mantém o foco, dizendo que não está preocupado com Maria do Carmo, e que quer saber a resposta dela desde quando. Laurinha faz um discurso dramático, dizendo que nunca pensou que fosse ouvir uma acusação daquelas, principalmente dele. Ela diz que suportava quando eram os outros, colunistas idiotas, empregadas com problemas mentais e pessoas invejosas, mas que ouvir isso dele a magoa, pois ela nunca lhe deu motivos. Betinho argumenta que os carinhos dela para Edu sempre foram especiais, e que seu apego a ele é muito maior do que a Rafael e Adriana. Laurinha tenta justificar, dizendo que é porque ele é muito parecido com ele, grande, fino e culto, e que é o filho que ela sempre quis ter com ele. Ela diz que ele não é estabanado como Adriana, nem cabeça oca como Rafael, e que Edu é o filho ideal. Ela confessa que infelizmente não foi a verdadeira mãe, mas que tentou ser, e que ele entendeu tudo errado, e que ela se sente muito mal com isso. A cena termina com um close no rosto angustiado de Laurinha, enquanto Betinho a observa com desconfiança. Depois vai até a janela e chora. Ao fundo, Laurinha quase se aproxima, mas decide sair. No banheiro, ela chora sozinha e se olha no espelho, imaginando Edu com ela. E pensa que fez tudo para esconder anos de renúncia. E agora veio essa sucateira e conta o segredo dela. No outro quarto, Laurinha lamenta com Isabel que podia ter se declarado para ele, mas se controlou. Isabel conta que Betinho desconfia disso há muito tempo, e que fez perguntas a ela. Laurinha fala que queria ter falado isso há muito tempo, e queria ir ao quarto dele e se declarar. Isabel a repreende. E Laurinha fala que não faria isso por Betinho, porque Edu respeita o pai e ele não teria coragem. E lamenta que a vida dela é horrível. Isabel lamenta que o irmão não deveria ter se casado com ela, e deve ser deprimente descobrir isso agora. Na casa de Armênia, Gerson coloca a mãe na cama, mas se desculpa dizendo que eles não querem que ela sofra. Na sala, ele questiona por que Ingrid está ali.
Ela fala que os irmãos concordam com ela. E eles falam que precisam enfrentá-la e ir para o Rio de Janeiro. E Ingrid argumenta que eles precisam fazer algo para não serem vistos como filhinhos de mamãe e os aconselha a ir para o Rio. Na casa de Neiva, ela fica feliz por poder ver Maria do Carmo amanhã. E se preocupa de Maria do Carmo estar na cadeia. Na cadeia, Maria do Carmo senta para comer e logo Dalva senta ao lado dela. Maria do Carmo pergunta o que ela quer. Dalva diz que já falou. Maria do Carmo fala que ela não deve saber nada e manda ela deixá-la em paz. Dalva fica brava e fala que ela está chamando de mentirosa e vai provar que conhece a Laurinha. Dalva se levanta e abre a camisa, gritando que ela a deixou marcada para sempre. No casarão, Renato reclama de ter gente chamando a essa hora. Na sala, Adriana fala que Jonas e Caio estão armando uma armadilha para pegar ele. Na casa de Paulinha, ela e Rafael se beijam e a campainha toca. É Edu que diz que precisa falar com ela. Paulinha manda ele ir embora e não voltar nunca mais. Mas Edu a segura pelo braço e manda ela ir desmentir a matéria, porque isso está acabando com o pai dele. Rafael se mete e manda ele soltá-la. Paula, a jornalista, está em seu apartamento. Ela atende a porta e se depara com Edu, que entra apressadamente. Paula tenta dispensá-lo, dizendo que está ocupada e que ele deveria voltar outra hora, ou melhor, não voltar nunca mais. Edu insiste que precisa falar com ela. Ela se recusa, dizendo que agora não dá. Edu a segura pelo braço e exige que ela desminta tudo que publicou, pois está acabando com a vida de seu pai. Paula reage, pedindo que Edu solte seu braço, pois está a machucando. Rafael intervém, mandando Edu tirar a mão de cima de Paula, senão ele ficaria bravo e a coisa seria séria com ele. A discussão entre Edu, Paula e Rafael continua. Edu tenta se acalmar, e Rafael explica que está com tanta raiva do que aconteceu que está perdendo o controle. Paula sugere que conversem com calma. Edu revela sua intenção, dizendo que só quer uma coisa de Paula, que ela redija outra matéria, dando uma versão diferente dos fatos. Paula é categórica em sua recusa. Edu apela, dizendo que ela mentiu, e que embora isso pouco importe para ele, seu pai está sofrendo muito e baqueado com toda aquela história. Paula se defende, afirmando que não mentiu, que já disse isso a Laurinha Figueroa e que repetirá na cara dele. Tudo o que está escrito ali é a pura verdade. Edu ironiza, dizendo que é a verdade da cabeça de Maria do Carmo. Rafael sugere que Edu deveria falar com Maria do Carmo para que ela fizesse outra declaração. Edu explica que Maria do Carmo não quer saber disso e que diz que não retira uma só palavra daquela matéria sórdida, mas que Paula pode fazer isso. Paula recusa novamente, dizendo que não fará e pronto. Paulinha se alegra, dizendo que fica muito feliz que Maria do Carmo também não queira voltar atrás e que nenhum jornal fará, e que tudo que está escrito ali vai ficar. Edu lamenta que eles foram muito longe com o poder que têm, e que não podem fazer ideia da calúnia que está sobre a cabeça de toda a família, nem da vergonha que estão sentindo. Paula o confronta perguntando se eles estão com vergonha, e afirma que eles deveriam ter pensado nisso antes do que fizeram com Maria do Carmo. Rafael intervém pedindo 1 minuto e lembrando que Maria do Carmo também tem culpa, pois atirou em Edu e podia ter matado, e que ela não é nenhuma santa. Paula defende Maria do Carmo, dizendo que acredita na versão dela, que para ela tudo foi um acidente e que Maria do Carmo estava descontrolada pela pressão que vinha sofrendo naquela casa. Edu se sente traído, dizendo que não esperava que Paula se comportasse daquela maneira, e que tinha certeza de que pelo menos ela o ouviria e o apoiaria. Paula o acusa de ser mau caráter depois de tudo que Maria do Carmo lhe disse, e afirma que quer distância dele. Edu tenta se justificar, dizendo que ela não pode ficar ouvindo tudo que uma mulher ferida e revoltada diz, e que as coisas não são tão simples assim. Paula retruca que para Maria do Carmo não é tão simples, pois eles conseguiram deixá-la na pior situação e que ela está presa. Rafael se defende, dizendo que Maria do Carmo está presa porque atirou em Edu e agrediu a mãe dele, e que não foi ela quem a colocou na cadeia, mas sim a polícia. Paula encerra a discussão, dizendo que ele já disse o que queria e que ela também não fará outra reportagem. Edu se surpreende, dizendo que não sabia que ela tinha tanto ódio do pessoal de sua casa. Paula esclarece que não tem ódio de todo mundo, e que Rafael é a maior prova disso, pois dentro daquela família de abutres, ele é uma pessoa honesta, sincera e verdadeira. Ela diz que ela e Rafael estão se dando muito bem e pede que Edu vá embora e não volte nunca mais. Edu faz um último apelo, dizendo que ela poderia pelo menos ouvir a versão dele. Paula é definitiva, dizendo que a versão dele não lhe interessa, que a história já deu tudo o que tinha que dar e lhe deseja boa noite. Rafael, que estava presente, se aproxima de Paula.
Rafael confessa que tem pena de Edu e que gosta dele. Paula diz que sabe que ele gosta. Rafael sugere que ele vá com Edu, que ele está precisando de um ombro amigo e que ele vá numa boa. Rafael decide que fica. Na cadeia, Maria do Carmo pede que Dalva feche a camisa, pois ela não quer ver. Dalva pergunta se Maria do Carmo está duvidando dela, e afirma que foi Laurinha Figueroa quem a deixou toda repuxada, e pede que ela não a chame mais de mentirosa. As guardas a levam perguntando se ela está aprontando de novo e dizendo que a boia acabou para ela. Dalva insiste para que ela não a chame mais de mentirosa. Outra presa repreende Maria do Carmo, dizendo que ela não devia ter duvidado da Dalva, pois ela é gente fina, e diz que não quer falar disso e que não vale a pena brigar com ela. No casarão, Adriana afirma que tem certeza e que não sabia se deveria procurá-lo, mas que depois pensou bem e decidiu ir, pois ele sempre foi muito legal com ela, a ajudou e deu força em sua carreira. Ela agradece. Ela diz que não sabia se deveria incomodá-lo, mas pergunta se ele já pensou se Jonas vai até a polícia, pois ele acha que Renato vai matar Mariana. Ela afirma que ouviu direitinho a palavra matar. Renato pergunta o que Caio disse. Adriana diz que Caio é meio tonto e que talvez esteja na história de Jonas também. Ela pede desculpas por incomodá-lo, mas diz que não é de ir direto, que costuma ligar antes para saber se a pessoa pode recebê-la, e que ele sabe que ela é fina. Renato a tranquiliza dizendo que ela se saiu muito bem, que foi muito legal e amiga, e agradece. Adriana diz que ele não tem nada que agradecer, pois ele é super bacana com ela. Relembra que não se esqueceu do que ela pediu para ele falar com o diretor da sucata e diz para ela deixar com ele. Adriana se anima, perguntando se ela vai falar com ele, e diz que não quer incomodá-la. Renato diz que, pelo contrário, depois de tudo que ela fez por ele, é o mínimo que ele pode fazer por ela. Renato pede mais um favor. Adriana concorda. Renato pede que ela fique de olho bem aberto e conte tudo que Jonas e Caio disserem a respeito dele. Adriana concorda, dizendo que contará mesmo, pois o conhece e que ninguém o conhece mais do que ela. E Renato pede segredo com Mariana e pede mais um favor. Na casa de Caio, ele reclama sozinho que isso não vai dar certo. A cena volta para o casarão, e Adriana pergunta se entendeu bem, que é para ela fazer a cabeça de Caio falando bem dele e Renato. Renato confirma. Adriana fala que ajuda, mas Caio não dá muita ideia para o que ela fala. Logo eles se despedem e ela sai. E Renato vai falar com Franklin e diz que precisa esperar mais, e confia nela porque ela é muito bobinha. No restaurante, Adriana conta tudo muito feliz para Jonas, e fica feliz por ser boa atriz. Depois, no apartamento de Caio, Jonas e Adriana contam para ele tudo, e Adriana mais uma vez fala sobre a interpretação dela. Jonas fala que vai tentar descobrir se a renúncia da herança serve para alguma coisa, e os três apertam as mãos. No casarão, Renato chega no quarto e conta para Mariana que Adriana queria falar sobre o emprego na sucata. Mariana acha absurdo pela hora. Renato troca de assunto e fala que só estava pensando nela e a beija. No alojamento, Rafael chega e estranha os três ali, e eles contam que vão para o Rio com ele. Ele zoa eles falando que eles estão fugindo, né? Gerson tem medo de acontecer algo com a mãe deles, mas Gera fala que está decretada a independência. Na casa de Lena, a Laide fica impressionada, e fala que se ela conseguir tirar eles da barra da saia da mãe, vai ser uma conquista dela, e pergunta se ela já decidiu entre os três. Ingrid fala que já provou o Gera e o Gino, e gostou deles, mas ainda falta o Gerson para terminar a pesquisa. Na casa de Neiva, Lena conta para ela que com os produtos que ganhou do sorteio pode começar o negócio delas, mas ainda não tem o capital para começar. Saldanha fala que Neiva tem o restante do dinheiro que sobrou da casa e poderia entrar de sócia com Lena. Lena fica feliz, mas fala que nunca teve um negócio. E Saldanha fala que ela precisa pensar no futuro. Eles conversam e Neiva diz que vai pensar. Na casa dos Figueroa, Laurinha está pensativa pela casa. Edu chega e ela demonstra preocupação e pergunta onde ele foi. Edu conta que foi falar com Paula para tentar uma retratação, e por ele deixaria tudo como está, mas o pai está arrasado. Laurinha fala que ele está sofrendo, mas é forte. Edu fica bravo e diz que todos estão acreditando e que só ele é o idiota. E pergunta se ela é apaixonada por ele, e a pega pelo braço e pergunta se ela o ama. Laurinha enrola e diz que muitas vezes as pessoas têm receio de dizer coisas e serem interpretadas de outra forma. Edu fala que fez uma pergunta simples e quer uma resposta direta. Laurinha quase chora e fala que esse assunto não é só desagradável, mas também o assunto mais importante da casa. E Laurinha fala que eles vão conversar sobre isso sim, e enquanto isso era levantado em coluna social como fofoca.
mas agora Maria do Carmo transformou esse assunto em um problema. Edu fala que sabe, mas eles precisam conversar. Laurinha fala que é difícil entrar nesse assunto. Nesse momento Isabel chega e interrompe os dois e fala que Edu precisa repousar. Ele entra e Isabel chama a atenção de Laurinha dizendo que se ela não interrompesse, ele teria se declarado, e a proíbe de fazer isso enquanto Betinho estiver vivo. Laurinha tenta rebater e dizer que também está sofrendo, mas Isabel é firme e a pega pelo braço e diz que enquanto Betinho viver, ela não vai falar nada para Edu. Laurinha sobe correndo e fica lembrando de Isabel a proibindo de falar. Laurinha chora muito ao lado de Betinho dormindo na cama. De manhã, Adriana reclama do regime com Jonas, mas fala que Maneco gosta dela magrinha. Jonas estranha e diz que pensou que eles tinham terminado porque ele sumiu, e pergunta sobre Caio. Adriana conta que Maneco estava viajando e que ela não quer nada com Caio porque ele é um mulherengo. E mesmo se tivesse um sentimento por ele, ela ia sufocar esse sentimento. Jonas pergunta, será? E Adriana troca de assunto e fala que vai ficar dondoca igual a mãe dela. No quarto, Isabel conversa com Ingrid e pergunta se Ingrid está louca por querer ir para o Rio de Janeiro. Ingrid diz que está ótima. Isabel pergunta o que ela fará no Rio, pois não é temporada e não há ninguém por lá. Ingrid diz que irá para uma exibição de paraquedismo, que é importantíssima e que é convidada de honra da equipe e que não terá despesa alguma. Isabel se irrita, dizendo que era só o que faltava, ela ter que arcar com as despesas a essa altura do campeonato. Ela diz que não sabe mais o que fazer com Ingrid e pergunta por que Deus lhe deu uma filha tão geniosa e que ela poderia ser como Adriana, tão boazinha e ajuizada. Ingrid provoca, dizendo que Adriana é bobona e uma boneca nas mãos da tia Laurinha. Isabel defende Adriana, dizendo que ela está se encaminhando muito bem na vida, namorando um maneco de uma das famílias mais tradicionais de São Paulo, enquanto Ingrid vai para o Rio de Janeiro ver paraquedas com sabe-se lá quem. Ingrid diz que o dinheiro está em São Paulo, e que Isabel sabe que ela não está interessada em dinheiro. Isabel diz que ela poderia pelo menos se preocupar em dar uma vida feliz e tranquila para a mãe, como Adriana está fazendo por Laurinha. Ingrid retruca, dizendo que se ela e Laurinha querem dinheiro, que trabalhem. Isabel se choca com a palavra trabalhar. No escritório, Laurinha e Betinho conversam. Laurinha comenta que Maneco veio falando maravilhas das Ilhas Seychelles e que trouxe um presente fantástico para Adriana, uma pulseira de trabalho artesanal. Ela pergunta se Betinho está ouvindo. Betinho confirma. Laurinha diz que está muito feliz com o namoro de Adriana com Maneco, que é o genro que ela pediu a Deus, fino, educado, com um sobrenome sem arranhões e rico. Ela pergunta se a família dele não tem aqueles aras em Avaré. Betinho pergunta se eles têm aras. Laurinha confirma, dizendo que é claro que tem, e que criam cavalos quarto de milha. Laurinha se serve de um licor e se desculpa com Betinho pela indelicadeza de beber o licor delicioso na frente dele, chamando-se de grosseira. Betinho diz que ela deve tomar o licor depois do almoço e que o doente ali é ele. Laurinha, manipuladora, diz que ele é um doente assanhadinho, que se ela não tomar cuidado, vai correndo para o bar e bebe escondido. Betinho nega, dizendo que nunca fez isso, que assume o que faz, e que eles já o convenceram de que o álcool faz mal. Laurinha diz que confia nele e que por isso, deixará a garrafa de licor no bar, pois sabe que ele vai se controlar. Betinho afirma que se controla e que não é nenhuma criança. Laurinha diz que confia nele e pede que ele não beba, senão depois colocarão a culpa nela, dizendo que ela facilita as coisas para ele. O mordomo Jonas entra na sala. Betinho o dispensa, dizendo para ele não se intrometer tanto. Jonas diz que o senhor Alberto, Betinho, é muito teimoso. Laurinha diz que Betinho não é mais uma criança e sabe que não pode com bebidas alcoólicas. Jonas diz que é sempre melhor não favorecer as tentações. Laurinha diz que confia em Betinho. Jonas diz que o médico afirmou que o estado de saúde dele inspira sérios cuidados. Betinho se irrita, chamando Jonas de mordomo desagradável e presunçoso, que pensa que manda nele e sai. Laurinha pergunta se ele está querendo acusá-la de alguma coisa. Jonas se desculpa, dizendo que não quis dar essa impressão, mas que teve a impressão de que ela não se conscientizou da gravidade da doença do Sr. Alberto, e que se tivesse, não teria dado a ele a oportunidade de cometer suicídio como ela acabou de fazer. Laurinha se enfurece, gritando o nome de Jonas e dizendo que não admite que ele a acuse. Jonas se retira, dizendo que se deu essa impressão, pede perdão, e que sempre achou que ela deseja o melhor para o marido. Na cena seguinte, Edu chega à concessionária e é recebido com entusiasmo pelos funcionários. Edu agradece a todos, dizendo que sentiu falta deles e que fica emocionado com a recepção.
Ele diz que tem certeza de que tudo está correndo bem e que é um prazer estar de volta. Ele se dirige a Guga, dizendo que está feliz por ter voltado, pois chegou a pensar que não voltaria. Rebrinca com Guga, perguntando se ele estava ali para ver se ele estava morto ou vivo. Guga se desculpa, dizendo que acha aquele assunto chato e que prefere ficar longe de assuntos de família, e que estava se sentindo culpado porque foi ele quem falou para Maria do Carmo sobre Gouveia. Edu fala que está tudo bem e o assunto está encerrado. Guga pergunta como ela está. Edu se irrita e proíbe esse assunto ali, depois troca de assunto e pergunta sobre o carro. Guga sai para fazer o relatório, e Edu fica pensativo olhando a foto de Maria do Carmo, depois a tira do porta-retrato e a rasga. Rea joga no lixo, mas depois pega os pedaços e os guarda na gaveta. Na cadeia, Neiva visita Maria do Carmo. As duas se emocionam muito ao se verem, e falam que estão com saudades uma da outra. Ademar diz que em uns 2 dias isso deve acabar. Maria do Carmo não acredita mais nisso, e as duas falam que tem tanta gente ruim que não fica nem um dia preso. O advogado pede paciência, depois se afasta, e as duas conversam, e Maria do Carmo pergunta sobre Saldanha. Neiva conta que ele a trata muito bem, e conta que Lena a convidou para ser sócia. Maria do Carmo pergunta se é muito dinheiro, mas Neiva diz que não, é só para comprar as embalagens, e vão usar a cozinha delas mesmas. Maria do Carmo fica feliz e dá força para elas, dizendo que Neiva é confiável. Na rua, Alaide fala que não quer ninguém metido no negócio com elas. Mas Lena diz que vai fazer bem para Neiva se distrair, e ela tem o capital para elas começarem. Alaide fala que agora as coisas mudam de figura, e Lena fala que Neiva não é aproveitadora. E nesse momento elas veem os filhos de Armênia fugindo e Alaide chama Lena para entrar. Eles chamam um táxi e saem. Na casa de Paulinha, Rafael pede para ela fazer uma matéria da exibição dele. Paulinha fala que não é ela que escolhe, mas Rafael pede para ela ir assim mesmo, e entrega as passagens para ela e fala para ela pedir uma folga. Paulinha diz que não sabe se vai dar, mas Rafael diz que espera por ela e sai. Na cadeia, Maria do Carmo conta sobre Dalva para a mãe e Ademar, mas fala que não sabe se pode confiar nela. Ademar fala para ela falar com a mulher e ver o que ela sabe, mas manter sempre um pé atrás. Maria do Carmo fala que Dalva odeia Laurinha, e pode saber os podres dela. Na do Carmo, Renato fala que não concorda com a decisão do juiz, mas diz que o pai de Maria do Carmo deu um golpe e Armênia tem direito a tomar posse. Um homem pergunta se Maria do Carmo não tentou nenhum acordo com a dona Armênia. Fala que ela vai querer jogar esse prejuízo para eles. E Renato argumenta que eles não podem pagar o pato, e que Maria do Carmo não pode querer dividir o prejuízo com eles, pois não é justo, já que foi ela quem perdeu a causa. Ele diz que está mantendo ótimas relações com Dona Armênia e que seu interesse é o mesmo dos condôminos que têm lojas e escritórios no prédio. Ele propõe que confiem nele, passando-lhe uma procuração para que ele possa ter mais força junto a Dona Armênia. Ele garante que, em nome de todos os condôminos, estará lutando pelos direitos deles e que procurará sempre a melhor saída para todos. Ele pede que os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Na casa de Dona Armênia, ela se desespera com a partida dos filhos. Dona Armênia grita o nome de suas filhinhas. Os filhos deixaram uma carta se despedindo, dizendo que pensaram bem e resolveram ir para o Rio, que ela vai entender que a amam muito, mas que precisam ir. Eles pedem que ela fique fria. Dona Armênia se desespera, gritando que suas filhinhas foram embora, a deixaram e a abandonaram. Ela apela para que eles voltem,